acontecer com as funções crescente, decrescente e constante. Então a função é considerada crescente quando, à medida que as abscissas crescem ou aumentam, as ordenadas também aumentam, ou então as suas imagens aumentam. Ou então, gente, à medida que as abscissas venham a diminuir, as ordenadas ou as imagens também diminuem. No caso de decrescente, uma função é considerada decrescente quando, ao aumentarmos as abscissas, olha lá, as ordenadas diminuem. Ou então, quando você diminui as abscissas, as ordenadas aumentam. Então, gente, o gráfico também dá para você notar, ó, na função crescente, em determinada etapa de domínio, o gráfico tem esse tipo de comportamento. Da mesma maneira, o gráfico da função constante está em queda, ó. O caso da função constante. Gente, uma função constante, ela possui uma única ordenada para todos os elementos do domínio. E uma característica importante em seu gráfico é que o gráfico de uma função constante é sempre paralela ao eixo das abscissas. Então, nós temos, por exemplo, aqui dois gráficos de função constante. O gráfico da f de x igual a 7. Todos os elementos de domínio do eixo x, ó, possuem imagem 7. Da mesma maneira, o gráfico da função f de x igual a menos 3. Trata-se de uma reta paralela ao eixo das abscissas, passando por menos 3. Ou seja, todo e qualquer elemento x de domínio, ó, possuem a mesma imagem. Aqui, gente, um exemplo dessas nossas aplicações. O gráfico abaixo está representando um gráfico de uma velocidade em metros por segundo e de um móvel em relação ao tempo, que está em segundos. Então, nós temos aqui, ó, 3 etapas para esse gráfico. O que se verifica em termos da velocidade? Ela vem ser considerada constante, ó, digamos de 4 metros por segundo, na etapa de tempo de 0 a 4 segundos. Quando é que ela é considerada crescente, né? No caso, de 4 a 6 segundos, crescente. Por sua vez, quando é que ela é decrescente? Quando é de 6 a 12. Ó. Então, aqui na etapa de tempo de 4 a 6, a velocidade, digamos, cresceu de 4 metros por segundo a 10 metros por segundo. E na etapa de tempo de 6 a 12, ela caiu, né? De 10 metros por segundo a 0 metros por segundo. E, gente, o que aconteceu na etapa de tempo de 0 a 4? A velocidade veio ser sempre a mesma, olha aí, paralela ao eixo das abscissas no tempo de 0 a 4. Praticamente uma repetição do anterior. Determinar a partir do gráfico os intervalos onde a função é crescente, decrescente ou constante. Então, gente, vamos fazer da seguinte modo. Então, onde é que se verifica que esse gráfico cresce? Né, ó, na etapa de x, ou de domínio, de 3 a 4. Né, ó, ela só cresce na etapa, ou no intervalo de 3 a 4. Onde é que, por sua vez, ela é constante? Paralela ao eixo x, apenas no intervalo de menos 5 a menos 2, né? Etapa constante. Onde é que ela é decrescente? Tem declínio na etapa de menos 2 até o 3. E verificamos também, gente, de 4 até o 8. Então, nós temos aqui duas etapas decrescentes. Uma crescente e uma etapa ou um intervalo constante. Vamos às raízes, gente. As raízes de uma função vêm ser justamente onde o gráfico da função toca o eixo das abscissas. Nesse gráfico abaixo, onde é que ele toca? Em 3 pontos. Denominamos aqui de
conjunto de solução dos zeros da função são esses valores. Se forem pedidos os pontos são todos eles de ordenada 0, já que estão sobre o eixo das abscissas. Um reforço do caso anterior, pegando mais aqui a condição que aqui nós já vimos, e aqui nós temos que para você determinar os zeros ou as raízes de uma função, gente, é só você tomar a lei da função e igualá-la a zero. Por exemplo, se você tem f de x igual a x menos 2, quer determinar os zeros ou raiz, você vai tomar essa lei, ó, e igualar a zero. Fica uma equaçãozinha do primeiro grau. E o x aqui é o 2, que é o zero dessa nossa primeira função. O da segunda, gente, para você determinar zero raiz, toma novamente essa lei e iguala a zero. Ao você fazer isso, ó, você fica com uma equaçãozinha do segundo grau, cujas raízes é o 2 e o 3. Vamos aqui a um outro problema envolvendo função. Grafo de função crescente, decrescente ou constante. Só a gente que aqui envolve um problema. O gráfico mostra o volume da água de uma caixa d'água em função da altura do nível da água. O nível da água está na horizontal, valores abscissas na horizontal estão medidos em decímetros e o volume em litros estão aqui na vertical. De acordo com esse gráfico, vamos responder qual o volume da água ou de água quando o nível atingir 4 decímetros. Então a gente não tem problema, é só você trabalhar com abscissas e ordenadas. 4 decímetros, ó. Ele está interessado no volume quando é 4. Olha, o nível 4 está se relacionando, digamos, com o volume 255,3. Então, quando é nível 4, volume 253 litros. Ok? Da mesma maneira, quando o nível é 7, o nível 7 está lá com 310 de volume. Então, quando o nível é 7 decímetros, o volume é 310. E, finalmente, gente, qual a variação de volume? Ora, se variou de 255,3 a 310,5, a variação é essa nossa, né? Em termos de nível, foi de 4 a 7. Em termos de volume, esse aqui. E para você determinar quanto, é só você fazer a diferençazinha, né? Do 310,5 pelo 255,3 dá 52,5. Então, gente, uma aplicaçãozinha. Vamos aqui a explorar um gráfico em que a função possui um domínio de menos 3 a 4, intervalo fechado à esquerda aqui de menos 3 a 4, para os reais. Então, menos 3 a 4 é o domínio. Bom, gente, a imagem então está variada de menos 6 a 6, né? Bom, então vamos representar, o gráfico representa essa função. Ele está interessado que você determine esses itens, né? Vamos partir aqui para a imagem do 1. Olha, gente, a imagem do 1. Temos uma relação com 4 e uma relação com menos 3. Mas olha lá esse lembrete. Bolinha vazia exclui o ponto do gráfico. Bolinha cheia inclui. Então, exclui menos 3. Imagem do 1, em outras palavras, o 4. Formamos o ponto 1, 4, f de 1 é 4. Da mesma maneira, gente, o f de menos 2 excluiu 2, é no caso menos 6. O f de menos 3 excluiu menos 4, casou-se com 3. Então, o f de menos 3 é o 3. O f de menos 1, olha, o menos 1 está sobre o eixo. Ó. Então, se está sobre o eixo das abscissas, imagem 0. f menos 1, 0. F de 0. O f de 0 está casando com quem? Ó? Com menos 1, está lá embaixo. Ó. Pá 0, menos 1. Bom, gente, então aí detalhes sobre pontos. Agora vamos aqui a umas variações, né? Ou seja, os valores de x para os quais a função é positiva. Positiva, gráfico acima do eixo das abscissas. Então, gente, vai ter aqui, ó, o caso menos 3, o intervalo de menos 2 é menos 1, intervalo de 1 a 4, certo? Caso em que os valores de x são negativos. Negativo é tudo abaixo do eixo das abscissas. Então, intervalo de menos 3 a menos 2
e de menos 1 a 1. E finalmente, gente, valores para os quais o f de x é 0, zero da função só a 1, ó, no caso, menos 1. Bem, gente, valeu, obrigado e até, bons estudos e até a próxima.